capítulo 21 do tema da série Os Escolhidos, intitulado de José e seus irmãos. Este tema está baseado em Gênesis capítulo 41, dos versos 54 ao 56 e capítulos 42 ao 50. Sob a direção de José foram construídos imensos armazéns e durante os 7 anos de fartura, a quantidade de grãos armazenados foi muito além do que se podia calcular. Começou então o período de 7 anos de fome, e quando o povo do Egito começou a clamar a Faraó, ele ordenou que se dirigissem a José. Logo, a fome se espalhou sobre a terra, chegando aonde estava Jacó. Então, seus filhos foram enviados ao Egito, e assim como os demais, se dirigiram a José a fim de comprar alimentos. Logo que se curvaram perante José, os sonhos e as cenas do passado lhe sobrevieram, pois José reconheceu a seus irmãos. E logo percebeu que Benjamim, o caçula, não estava entre eles. E a fim de descobrir o que aconteceu com Benjamim, se seria ele alvo também da crueldade dos irmãos, José armou um plano também para que não se revelasse aos irmãos logo de cara. José os interrogou e, a fim de descobrir a verdade, exigiu que trouxessem a Benjamim, ao que eles recusaram com medo de trazer mais sofrimentos a Jacó, e decidiram sofrer juntos. Com isso, foram todos lançados na prisão. Após 3 dias, José lhes propôs outra proposta. Ele não poderia deixar que sua família sofresse pela fome por mais tempo. E os irmãos, homens agora arrependidos e com o caráter transformado, conversavam abertamente na frente de José, pois pensava que José não compreendia o que eles conversavam, pois se comunicavam por um intérprete. José então descobriu que falavam a verdade e não pôde controlar suas emoções, saiu e chorou. Simeão ficou prisioneiro, enquanto os demais voltaram para casa com o mantimento necessário. Mas ao contarem sobre as exigências do governador, Jacó não aceitou e não permitiu que Benjamim fosse levado. Entretanto, a seca continuou e Jacó, idoso e aflito, não poderia mais adiar a decisão. Orou ao Deus do céu que tivesse misericórdia deles e os trouxesse a todos em segurança. Ao chegarem no Egito, foram convidados à casa do governador para um almoço. Mais uma vez se curvaram perante José para lhe render honras, e os sonhos novamente vieram à mente de José, que ficou sabendo um pouco mais sobre o seu pai e abençoou a Benjamim, tendo que se retirar ao seu quarto para mais uma vez chorar. Gênesis 43, dos versos 26 ao 30. Depois do almoço, ainda restava uma prova final de José a seus irmãos, e ordenou que seu copo de prata fosse colocado no saco de mantimentos de Benjamim. Estavam voltando alegremente para casa quando foram surpreendidos pelo administrador de José, que o acusaram de roubar a taça de José, e logo começou a investigação até que a taça foi encontrada na bolsa de Benjamim. Pelo juramento que fizeram, Benjamim deveria ser escravo para sempre. Ao se encontrarem novamente com o governador e sem ter respostas para se defender, Judá então, em profunda angústia, relatou a José todo o sofrimento do pai pela perda de José e a dor que sofreria se também perdesse a Benjamim. Então Judá se ofereceu para honrar o juramento que fez a seu pai, se ofereceu como escravo no lugar de Benjamim. José então estava satisfeito, pois descobriu que seus irmãos de fato estavam arrependidos, e então se revelou a eles. Aleluia. Gênesis 45, verso 3. Seus irmãos, então cheios de dúvida e com medo, agora achavam que José iria se vingar deles, o que logo José fez questão de deixá-los tranquilos e aliviar seus temores. José é um exemplo de humildade e submissão a Deus, tanto na provação como na fartura. Retribuiu o mal que lhe fizeram com o bem. É assim que devem ser os cristãos. Logo, toda a família de Jacó deveria ser levada para morar com José no Egito. Mas a estadia no Egito não seria permanente,
mas apenas enquanto não chegava o tempo de expulsar as tribos idólatras e pervertidas que moravam em Canaã, o que ocorreria na quarta geração ou após. Gênesis 15, verso 16. José então se reencontrou com Jacó, que abraçados choraram longamente. Gênesis 46, versos 29 e 30. Jacó foi levado a Faraó e, erguendo as mãos, o abençoou. Jacó, ao se encontrar com José, achava que estava pronto para morrer, mas ainda lhe foram concedidos 17 anos. Anos felizes que contrastavam com os anos turbulentos que tinha vivido até então. Isso nos mostra também que se ainda não deu certo, é porque ainda não é o fim. Deus tem cuidado de nós e nos proporcionará um fim glorioso. Amém. Na memória de Jacó agora, só lhe restavam boas lembranças da misericórdia e amorável bondade de Deus que estiveram com Jacó durante toda a sua peregrinação. E isso pode ser visto na bênção que ele pronunciou aos filhos de José. Gênesis 48, versos 15 e 16. José fez questão que seus filhos fossem contados com o povo de seu pai e não com a corte egípcia. No leito de morte de Jacó, todos os seus filhos foram reunidos e o espírito de profecia repousou sobre Jacó, que proferiu o que aconteceria no futuro. O sacerdócio foi dado a Levi. Sua fidelidade quando as outras tribos se apostataram assegurou o sagrado serviço do santuário. A Judá, tanto o reino quanto a promessa messiânica lhe foram dadas. O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando dos seus descendentes, até que venha aquele a quem pertence, e a ele as nações obedecerão. Aleluia. Gênesis 49, versos 8 ao 10. Para maiores detalhes sobre as tribos, leia o capítulo 49 de Gênesis e também nas páginas 140 e 141 deste livro, Os Escolhidos. Jacó predisse um futuro próspero para a maioria de seus filhos, e seu coração transbordou ao pedir as bênçãos sobre a fronte daquele que foi separado de entre os irmãos, José. Gênesis 49, verso 26. Jacó amava seus filhos e perdoou a todos. Queria apenas proferir a cada um deles palavras de ânimo, mas sob o poder da influência divina, declarou apenas a verdade, mesmo que fosse dolorosa. E é assim que deve se agir todo aquele que diz amar o seu próximo, falar a verdade. A Bíblia, por exemplo, não esconde as falhas de homens bons, e essa é uma das mais fortes evidências de que podemos confiar nela. Se fosse escrita por homens não inspirados, certamente teria apresentado seus personagens de maneira mais elogiosas. Da mesma forma, aquele que diz que te ama, mas não repreende o teu erro, não está sendo usado por Deus, pelo Espírito Santo, mas está sendo instrumento de Satanás para que você pereça no erro e tenha o mesmo fim do inimigo. Após a morte de Jacó, os irmãos de José temeram que ele se vingasse pelo mal que lhes haviam feito. José se entristeceu com isso e chorou. Não tenham medo, disse ele. Acaso estou no lugar de Deus? Vocês me fizeram mal, mas Deus o tornou em bem. Não tenham medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos. Aleluia. Gênesis 50, versos 19 ao 21. A vida de José e seu caráter, sua paciência com a justiça, sua disposição em perdoar e a nobreza de sua generosidade representam o sofrimento resignado do Salvador diante do ódio e abuso de homens maus, mas principalmente o seu perdão a todos que vão a ele confessar os seus pecados com humildade. É interessante notarmos que, assim como os irmãos de José fizeram de tudo para que não se cumprissem seus sonhos, os invejosos inimigos de Cristo fizeram de tudo para que ele não fosse rei. Mas ninguém pode ir contra os planos de Deus. No fim da vida, José fez questão mais uma vez de mostrar como sua vida estava ligada ao de seu povo, e fez com que eles jurassem que, quando os tirassem de lá para a terra prometida,
levasse também os seus ossos. E você, tem a certeza de que é um peregrino nesta terra? Ou está conformado com esse mundo? Nesse tema, estudamos um pouco sobre a história de José, que foi um salvador para seu povo em meio à fome. No próximo episódio, o 21, veremos sobre Moisés, que assim como José foi um tipo de Cristo, assim também Moisés o foi. Deixe teu like, isso ajuda a tornar o canal relevante na plataforma do YouTube, ajudando assim a indicar o canal para mais usuários e a espalhar o Evangelho. E se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva, não custa nada. E como dito, você ajuda a compartilhar o Evangelho. Confira também outros temas. E se você quer estudar a Bíblia ou conhece alguém que queira, entre em contato conosco, que teremos o maior prazer em ajudar. O estudo bíblico que oferecemos também é gratuito. Meu WhatsApp é 81, o código 9644-8763. Repetindo, 819-9644-8763. Fique na paz de Jesus. Amém.